1, a partir do versículo 12, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Feche seus olhos, Senhor Deus, Pai de poder, amor e graça. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor lance luz sobre a tua palavra. Pai, que eu não fale de mim mesmo, mas que o teu Espírito venha trabalhar e trazer a tua palavra através dos meus lábios para os nossos corações, para que sejamos abençoados. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. E hoje Deus quer falar conosco sobre identidade. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a nossa identidade? A nossa identidade, por exemplo, quem é você para mim? Eu sou Sueli, filha de Domingos, de Conceição, esposa de Moacir, né? Do falecido Moacir, mãe do Eliezer, da Príscila, da Débora, pastora da Igreja Quadrangular. Isso aí é a minha identidade. Então, eu me localizo em quem eu sou. Você tem a sua. Cada um tem a sua identidade. Mas qual é a nossa identidade em Cristo? Muitas pessoas não têm ainda a sua identidade. Não sabem quem Ele é. Porque além de eu ser isso tudo que eu falei, o importante é que eu sou filha do Deus vivo. Rei dos reis e Senhor dos senhores, estou assentada com Cristo nas regiões celestiais. E sou mais do que vencedora por aquele que me amou. Essa é a minha verdadeira identidade. Sou cidadã dos céus. Estou aqui de passagem. Não, minha pátria não é aqui, mas a minha pátria é os céus. Amém? Essa é a minha verdadeira identidade. Porque tudo isso que eu falei que eu não sou. Isso é a identidade aqui da terra. Mas a minha identidade está lá no céu. Porque a hora que eu passar, que eu voltar para casa, eu sou aquela que eu busquei a identidade. Eu sou aquela de onde eu vim. E que eu trabalhei para voltar para o lugar exato de onde eu vim. Porque se eu não preparar o meu lugar, eu não vou voltar exatamente para a minha casa. Eu posso ir para um outro lugar. E eu quero falar sobre, então, a nossa identidade. Moisés, ele era filho de escravos. E Moisés demorou muitos anos para descobrir a identidade dele. Ele era filho de escravos, mas ele se viu dentro de um palácio. Determinada idade, ele foi levado para ser criado dentro do palácio. Porque você já deve conhecer a história dele, né? Foi achado no Nilo, porque a sua mãe deixou ali, para que alguém do palácio, com certeza, cuidasse dele, encontrasse e cuidasse dele. Mais tarde, quando ele
adquiriu uma certa idade, ele foi levado então para ser educado pela filha de Faraó. Aí, então, ele não era mais o filho de escravos, mas ele era filho da filha de Faraó. Então, ele passou a ser príncipe. Mais tarde, ele mata um egípcio que estava judiando de um hebreu. Ele foi resolver a situação e ele acaba matando o egípcio. Depois ele vai apartar a briga, o problema lá que estava havendo entre dois hebreus, e o hebreu vira para ele e fala: você pensa que vai fazer a mesma coisa que você fez com o outro? Bom, ele pensa, já sabem. Eu achei que ninguém sabia, já sabem. E ele então foge para o deserto. Então não era filho de escravos, não era príncipe egípcio. Agora ele se vê onde? No deserto. Então a identidade de Moisés está, ele ainda não sabe a identidade dele. Ele está no deserto e é no deserto que ele vai encontrar, ou pelo menos ele vai lutar para encontrar a sua identidade. Às vezes acontece assim conosco, sabe? É no deserto que nós vamos encontrar a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo. É lá que nós vamos encontrar a nossa identidade. Nós queremos tudo certinho para nós. Mas é no deserto que nós vamos encontrar a nossa identidade. No deserto, Moisés, então, encontra sua esposa, casa-se com a filha de um sacerdote. Ali ele apacenta as ovelhas do seu sogro e torna-se um pastor de ovelhas. Então, agora ele não é filho de escravos hebreus, ele não é príncipe, agora ele está sendo pastor de ovelhas. Mas, enquanto ele pastoreia as suas ovelhas, no deserto, ele encontra um monte. E naquele monte, uma sarça ardente. E o que chama atenção é que aquela planta arde em fogo e o fogo não consome a planta. Isso é uma forma de Deus chamar a atenção dele. Ele não conhecia o Deus verdadeiro ainda. Ele não tinha experiências com Deus. E o lugar melhor para a gente ter experiências com Deus é no deserto. Quando nós estamos passando por provações, quando nós estamos no deserto, é o melhor lugar para nós termos experiência com Deus. O cristão que não tem problemas, não tem provações, ele não passa pelo deserto, ele não tem experiências com Deus. É ali na montanha da adoração que Moisés passa a ter experiências com Deus. É no monte onde a sarça ardia que Deus provoca mudanças em Moisés. É ali que Deus fortalece Moisés, é ali que Deus ensina Moisés. E foi nesse tempo também ali no deserto, foi nesse tempo em que ele passou de filho dos escravos para o palácio, do ensinamento e treinamento do palácio para o deserto, do deserto até a montanha da adoração, que Deus foi moldando o caráter de Moisés, e que ele não era nem uma coisa e nem outra. É que ali no monte da adoração, Deus fortalece o caráter dele, e Deus mostra para ele quem ele era.
Ele diz: você não é o hebreu, filho de escravos, você não é o príncipe, você não é o pastor de ovelhas, você é o libertador de Israel. Eu sou te enviou para libertar o meu povo. O teu povo é o povo que eu escolhi para ser o meu povo. E então ele descobre que ele vai ser o libertador. Depois de tudo que ele passou, ele descobre que tudo que ele passou foi Deus forjando o caráter dele para que ele pudesse descobrir a identidade dele. No fim, ele descobriu o quê? Que ele seria o libertador. Por isso ele passou por tudo aquilo. Deus fortaleceu, ensinou, e Deus falou assim para ele: agora você vai voltar lá para o Egito e vai libertar o meu povo, e vai trazer o meu povo para a terra que mana leite e mel. É assim que Deus faz conosco. Deus nos tira da onde nós estávamos, perdidos, nos traz. Nós passamos por problemas, provações, e Ele vai forjando o nosso caráter. E a hora que o Senhor, nós estamos prontos, o Senhor nos mostra quem nós somos. Aí Ele diz assim: agora você volta lá onde você estava e brilha, para que todos possam ver que você é minha filha, que você é meu filho. E traga aquelas pessoas que estão lá, como você está, para a terra que mana leite e mel. Você está entendendo? Nós não fomos salvos apenas porque o Senhor quer que nós, os seus filhos, sejamos bem-sucedidos. Nós não viemos de lá, da pátria para onde nós vamos voltar, só porque o Senhor quer que nós ficamos aqui bonitinho, brilhando, reluzindo. Ele mandou nós aqui para reluzir, para que os perdidos encontrem o caminho. Nós não estamos aqui só para ficar bonitinho falando que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus para trazer os que não são para a luz. Amém? Então a nossa identidade de filhos, quando nós descobrimos a nossa identidade de filhos, e temos a certeza que somos filhos, e que o Senhor nos moldou com o caráter de filhos, com a identidade de filhos, nós temos certeza que somos filhos, é para nós buscarmos os perdidos, para que também venham e encontrem a sua identidade de filhos. Amém? Louvado seja Deus. Assim como Moisés encontrou a sua identidade, Deus quer que nós encontremos a nossa. Então, são nas suas provas, nas suas provações, que o Senhor molda seu caráter de filho, o seu caráter de filho de Deus. Então, para que serve o deserto nas nossas vidas? Para nós aprendermos e fazermos a diferença. Serve para revelarmos o nosso amor pelo Pai. Se você ama o Pai, você não se afasta dele nesses momentos, mas você se apega ainda mais a Ele. Você sabe que Ele não vai te desamparar, porque Ele é teu Pai. Você sabe que Ele te ama. E a palavra diz assim, que não existe profundeza, largura, altura, profundidade, demônio nenhum, que te afasta do amor de Deus. Então o amor de Deus por você é tão grande, que não existe que possa te afastar do amor de Deus.
O amor de Deus por você continua. Não importa, o Senhor sempre vai te amar. Se você cair, der um escorregão, fizer alguma coisa errada, você volta, pede perdão, conserta com Ele e Ele continua te amando. De vez em quando você pisa na bola, você volta, pede perdão, Senhor, Ele continua te amando. De vez em quando você não se comporta como deveria, e Ele continua te amando. Ele sempre continua te amando. Amém? Somos nós que nos afastamos dele, Ele não se afasta de nós. Somos nós que resolvemos nos distanciar dele. Ele não se distancia de nós. Então nós precisamos receber sempre o DNA de Deus. Agora, presta atenção. Às vezes, a gente acha que está fraquinho. Eu perdi a vontade de ir na igreja. E a igreja está ruim, né? A igreja está fraca. Eu vou procurar outra igreja. Estou fraquinho, não consigo orar. Não sei, parece que lá na reunião de oração não está funcionando. Aí o pessoal está saindo da igreja, acho que eu vou sair também. Espera lá. O problema está na igreja? O problema está no culto da oração? O problema está no pastor? O problema está nos irmãos? O problema está em nós. E Deus quer mostrar para nós uma coisa importante nessa noite. A Bíblia é o DNA de Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia em João primeiro. Você vai lá para João 5. Lá em João 5, 39, diz assim, ó. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testificam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, outras Bíblias dizem assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Bom, ter na Escritura a vida eterna. Então, significa que a Escritura é que tem o DNA de Deus. Quem colocou o DNA em você? O teu pai. Você estava na barriga da sua mãe e o seu pai colocou o DNA dele em você e ele veio através do cordão umbilical. Não é assim? E alimentou você. O DNA do seu pai passou para você. As características do seu pai passaram para você, enquanto a sua mãe segurava você na barriga dela e você estava dentro da placenta da sua mãe. O cordão que nutria, você trazia o DNA do seu pai. Assim, a Bíblia é o cordão que te alimenta. Ela traz o DNA de Deus para você. Está entendendo? Como você faz para ter o DNA de Deus na sua vida? Para se parecer com o teu Pai Celestial. Você come a Bíblia. Porque o bebê come daquilo que vem no cordão umbilical. Não é assim? Você precisa comer da palavra.
E João 3,3, se você voltar um pouquinho mais para trás, fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo não é entrar de novo na barriga da mãe, mas é ter um nascimento espiritual, um nascimento vindo da parte de Deus. É assim? Então, ter uma ligação, ter um cordão que te alimenta com o DNA de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, o que eu faço para estar forte? Para que eu tenha o caráter de Deus impresso em mim, o DNA de Deus em mim, e para que eu esteja forte, eu tenho que me alimentar da palavra. Amém? Quando eu paro de ler a palavra, quando eu paro de orar, o que acontece? Eu paro de me alimentar. Então eu me afasto. Quando o bebê para de se alimentar do cordão umbilical, o que acontece? Corta o cordão umbilical do bebê. Ele morre. Não é assim? Você corta o cordão umbilical do bebê enquanto ele está se alimentando. Não é hora dele nascer, ele morre. Então, se eu não me alimento da palavra, que é o alimento, eu morro. Então, eu sou abortado. Então, é necessário que eu fique firme me alimentando da palavra, para que o DNA de Deus fique impresso em mim. E eu me pareça com o meu Pai. Amém? E Deus vai, olha, a oração e a leitura da Bíblia não pode faltar na nossa vida. É isso que nos mantém firmes. Aí você vem na igreja e você fala, o culto estava uma benção. A oração estava uma benção. Por quê? Porque o DNA de Deus está impresso em você. Porque aonde você chega, você tem satisfação. Você sente a presença de Deus. Não é assim? Quando você começa a deixar de se alimentar da palavra, começa então a se afastar. E quando você começa a se afastar, entra o quê? Começa a entrar o pecado. E o pecado vai te afastando de Deus. E aí o que acontece? Você é desligado totalmente do cordão. Então vem o quê? O pecado, a prostituição, o afastamento, todo tipo de coisa que desagrada a Deus. E você perde a presença, a aparência de filho. Como então nós vamos ser filhos e ter a aparência do Pai? Comendo a palavra. Comendo a palavra. Olha, em João 6,63, Senhor Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Você tem o hábito de ler a palavra? É a palavra que te alimenta. Você tem o hábito de falar com o Pai?
Isso te fortalece. Dentro de nós temos um tanque. E quando nós abastecemos sempre o nosso tanque de combustível, a hora que nós precisamos de força, é dele que nós tiramos a força para nos movimentar. Quando você precisa de força para caminhar, de onde você tira? Se você não estiver cheio de poder do Espírito de Deus. Se você não lê a palavra, de onde você tira uma palavra vinda de Deus no momento que você precisa? De onde você tira? Se dentro de você só tem música mundana, só tem piada, só tem o que não serve, só tem coisas que você ouve que não edificam. A hora que você precisa de uma palavra, de um fortalecimento, da onde você tira? Se aqui dentro não tem a palavra, você não tem força. Está entendendo? Você não tem o combustível aqui dentro. É por isso que nós temos que nos alimentar da palavra. E a oração é aquela que nos fortalece. Se nós não orarmos, nós não adquirimos fortalecimento. E João 15:3 fala assim: vós estáis ligados em mim pelas palavras que vos tenho falado. Por isso, a pastora está dando um exemplo de um cordão umbilical ligado no bebê. Vós estáis ligados em mim pela palavra que vos tenho falado. Que jeito que ele tem falado a palavra? Aqui. Você precisa abrir a palavra. Ultimamente o pessoal deixou de ler a palavra para ler o WhatsApp. É ou não é? Já acorda e passa a mão no celular e vai olhar o WhatsApp. E vai olhar as redes sociais. Mas aqui, ó, uma rede social maravilhosa. Tem todas as notícias do céu para nós. E são as mais recentes. Tudo que nós precisarmos está aqui. Para qualquer hora. Ela é sempre nova. A Bíblia diz: a palavra do Senhor se renova a cada dia. Está entendendo, irmãos? Pode vir qualquer modernidade, mas nós não podemos deixar de consultar a palavra, de ler a palavra, de nos fortalecer na palavra. E a oração é importante. É importante a nutrição, que é a nossa vida com Deus. É o crescimento na palavra com o Pai. É a obediência na palavra. Efésios 4:13. Se você puder abrir. Efésios 4:13 diz assim, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Outras Bíblias falam assim: crescendo à medida da estatura do varão perfeito. Quer dizer, o crente precisa crescer até alcançar a estatura. Quem que é o varão perfeito? Jesus Cristo. Então nós temos que crescer até alcançarmos a medida da estatura do varão perfeito. Então nós vamos crescer até quando? Até Jesus voltar. Quando nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito? Quando nós formos cidadão do céu.
Ah, pastora, mas eu não consigo, mas eu estou fraquinha, mas é difícil, mas as lutas. Mas espera lá. Todo mundo tem provações. Todo mundo tem batalha. Porque o Senhor Jesus não disse que nós aceitaríamos Jesus e nós estaríamos todos deitados num prato de geleia, bem grande, né? Não. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Amém? Amém? Então é aí que nós vamos termos crescido a estatura do varão perfeito. O apóstolo Paulo dizia assim, olha, eu não faço, o que eu quero eu não faço. Mas o que eu não quero eu faço. O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando isso. Por que ele falava isso? Porque ele era humano. Isso significa que ele lutava para fazer a vontade de Deus. E nós queremos estar tudo tranquilo. O apóstolo Paulo, que escreveu todas essas epístolas para os crentes da igreja do Novo Testamento, ele disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quer dizer, né, eu vivo lutando. Outra hora ele diz, eu vivo esmurrando o meu corpo. Quer dizer, eu vivo tentando matar minha carne para que o espírito viva. E nós, irmãos, queremos que esteja tudo certinho. Que Deus tire a nossa vontade pecaminosa. Somos humanos. Somos pecadores. Mas nós precisamos ir crescendo à medida da estatura do varão perfeito. E quando nós chegarmos à estatura do varão perfeito, nós somos o cidadão do céu perfeito. Podemos entrar na cidade pelas portas. Amém? E também a palavra diz, posso todas as coisas. Todas as coisas eu posso. Eu posso fazer tudo. Mas nem todas me convém. Eu posso beber, eu posso dançar, eu posso fazer tudo lá para fora, mas não são boas para mim, porque muitas vão me levar para o inferno. Então eu preciso saber escolher. Para mim estar de acordo com a vontade de Deus, crescendo a estatura do varão perfeito, eu também preciso escolher estar me alimentando do cordão umbilical que vem trazendo o DNA de Deus para a minha vida, que é a palavra e a oração, para que eu esteja forte, fortalecido. Tem dia que eu não consigo orar, tem dia que eu estou mais... Vai ter, todo mundo tem. Tem período que eu estou mais triste, estou mais fraco. Tem, mas tem de bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo. Procura alguém. Não estou conseguindo orar, me ajuda. Né? Eu estou meio fraquinho, me anima e ora comigo. E vamos lá, vamos para frente. Quando você não está sentindo prazer em estar indo na igreja, quando você não está sentindo prazer no culto de oração, quando você não está sentindo prazer em alguma coisa de Deus, pede ajuda para alguém. Afirma o pé, para que não seja cortado o cordão umbilical e você se afaste. Amém? A oração e a leitura da Bíblia tem que ser uma disciplina na nossa vida. E a disciplina é como se nós fôssemos viajar e tivéssemos várias malas para pôr no nosso carro. A disciplina é a primeira mala que a gente tem que enfiar no carro, para a gente não esquecer para trás. Entendeu? Você pega, meninada, fizeram a mala, traz lá a mala da roupa.
traz a mala do lanche. Então, você escrito assim, traz a mala da disciplina. É a primeira que você vai pôr no seu carro. A mala da disciplina você não pode esquecer de levar na sua vida. Qual é a disciplina? Oração e leitura da palavra. Todos os dias. Porque é ela que te alimenta. A palavra e a oração é que te alimenta e te fortalece. Ah, pastora, mas é duro ler a palavra todo dia. Sim, enquanto você não tiver uma disciplina, você não faz. Mas quando você tiver a disciplina de fazer a leitura da palavra e fazer as suas orações, pronto. Quando nós fizemos o jejum dos 21 dias, era 21 dias de disciplina, não é? 21 dias de você tirar um hábito ruim. E quem tirou o hábito ruim por 21 dias, só voltou no hábito porque é teimoso. Porque depois de 21 dias, sem fazer uma coisa ruim, você não volta a fazer mais. Você só volta se você é teimoso. 21 dias fazendo leitura da Bíblia, você só deixou de fazer porque você é cabeçudo. Porque senão você continuaria fazendo. 21 dias, orando todos os dias, 2 vezes ou 3 vezes por dia, não sei como você propôs, você estaria fazendo. Porque 21 dias cria um hábito, irmãos. Por isso 21 dias. No jejum, para criar um hábito, uma bênção para a sua vida. Então, a mala da disciplina é a primeira que você deve carregar na sua vida espiritual. Amém? E finalmente, você vai descobrir a sua identidade. Depois de tudo isso, você vai ver o DNA de Deus impresso na sua vida. Você é parecido com com quem? Com quem que você é parecido? Com o Pai. Quando você tem o desejo de fazer as coisas que agradam o Pai, você é parecido com o Pai, não é? Quando você faz tudo que o Pai ensina, você é parecido com o Pai. Tem coisas que a sua mãe fala assim para você, você puxou bem o teu pai, não é assim? Teu pai era desse jeito. Você queira ou não, tem alguma coisa do seu pai na sua vida. E como é bom nós sabermos que nós temos o DNA do nosso pai. E tem um louvor que eu cantava com as nossas crianças que fala assim. Finalzinho do louvor fala assim: será que as pessoas, quando olham para você, podem dizer que você é a cara do Pai, é a cara do Pai? Será que as pessoas, quando olham para você, podem dizer que você é a cara do Pai? Onde você chega, você parece com o seu pai? Você já chegou num lugar e falou assim, você tem uma cara de crente? É porque você tem a cara do pai. Você é crente? Você é evangélico? Então não perguntaram para você, você é evangélico? Eu sou, por quê? Porque, não sei por quê, mas você parece ter uma cara de crente. Parece que você tem um jeito de crente. É porque você tem a cara do pai. Você tem o DNA de Deus. E é bom quando você chega num lugar e a pessoa fala que você se parece com o pai. Não é verdade? Agora, o duro é quando alguém fala assim, ó, você me falou que você é crente, mas sinceramente crente não age desse jeito. Se você fosse crente, porque para ser crente igual você, eu preciso ser espírita. Eu prefiro ser um bandista.
Entendeu? Aí é triste, hein? Significa que o DNA do pai não está impresso em você. Não é, irmãos? É triste quando alguém faz um negócio desse, fala um negócio desse pra gente. Então, que o DNA do pai esteja impresso na nossa vida. A obrigação dos sacerdotes era entrar no santuário e manter acesas as luzinhas dentro do santuário. Era um ritual, era uma disciplina. Não podia deixar a lâmpada do templo se apagar. Vamos fazer uma disciplina conosco? Não deixar o DNA do Pai se apagar na nossa vida. Não deixar de nos alimentarmos da palavra e da oração, para que nós estejamos nos fortalecendo e sermos a cara do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Amém.